3, 2, 1, começou! Manda ver aí! Isso mesmo, sétimo ano, show de bola! Isso aí, galerinha. Vamos lá, então. Vamos lá para a página. Nós estávamos falando sobre a relação de Euler, não é mesmo? Onde nós temos aquela receitinha, né? Aquela receitinha de bolo, que é vinagre, mais farinha é igual a azeitona mais 2, né? Então vamos lá. Isso, da salada. É melhor salada, né, do que bolo. Então vamos lá, pessoal. Então a relação de Euler é V mais F igual a A mais 2. Volto a dizer, os erros estavam acontecendo muito no quê? Nessa parte do mais 2. Vocês esqueciam de somar o mais 2. Então essa daqui é a relação de Euler. Beleza. Beleza. Vamos lá, então. No exercício número 1, onde pede para completar o quadro, tá? O exercício número 1, onde pede para completar o quadro, Só um instante. Aí. Nós temos lá, ó, um prisma de base hexagonal, tá? Nós temos 12 vértices. Aí, quantas faces nós encontramos para ele? 8. Perfeito. Tá? Pessoal, quem quiser abrir o microfone para falar, é naquele esquema. Só toma cuidado com os chiados e os ruídos para não atrapalhar. No sexto ano hoje estava beleza. Aí parece que alguém começou a fazer uns barulhos lá, começou a chiar. Daí eu falei, ó, pessoal, desliga o microfone aí, que daí eu não consigo me concentrar para falar. Tá? Aí nós temos o outro lá que ele tem, o de baixo. Ele tem 4 faces e 6 arestas. Quantos vão ser os vértices? Todo mundo conseguiu? Através da relação de Euler? Fica fácil, né? Vamos chamar essa de letra B. Vamos chamar essa de letra B. Nós temos, então, o vértice. Na verdade, nós não temos. A quantidade de faces é 4, igual a aresta 6 mais 2. Aí ficou, ó, top. Por quê? Eu preciso de um número para o V que, somado com 4, dê esse resultado aqui, que é 6 mais 2. 6 mais 2 é quanto? 6 mais 2 é 8. Eu tenho 4. Então, eu vou precisar de quantos vértices? 4 vértices. Tá? Então, naquele caso ali, 4 vértices. Tá, beleza. Então, assim que ele conseguir, ele retorna aí ou pelo computador ou pelo celular. Pessoal, eu me recordo da turma que hoje está no 8º ano, de quando eles estavam no 7º, ano passado, que eu expliquei isso para eles, tá? Confesso que, pelo que eu sinto daqui, né, que eu não estou vendo vocês, né, mas pelo que eu sinto daqui, é que mesmo por vídeo, né, na verdade nem vídeo não é, né, vamos falar assim, é uma videoconferência ao vivo, no caso, né, mesmo por uma aula aqui, né, através de telas, vocês se saíram melhor do que eles para entender esse conteúdo, tá? Claro que depois eles pegaram, né? Com certeza. Mas esse início, vocês estão bem melhor que eles, tá? Então vamos manter e vamos até ser mais top ainda, tá? Então a letra B, ok. Vértice, então vamos colocar assim, ó, vértice igual a 4. A letra C. A letra C nós temos lá, ó, vamos pegar a receita aqui. V mais F igual a A mais 2. Dos ingredientes, vamos ver o que nós temos. Nós temos vértice, que é 16.
mais, nós temos face? Temos face que é 10. Tem que ser igual a quantidade de arestas mais 2. Esse lado aqui deu quanto? Esse lado aqui deu 26. Então, quanto tem que ser minhas arestas para somar com 2 e dar 26? 13? 13 não. 24, muito bem. 24 mais 2, que vai dar 26. Então, nós sabemos que a quantidade de arestas aqui é igual a 24 arestas. Ok? Já nós voltamos a falar o nome de cada uma delas. E por último ali, vamos chamar de letra D. A letra D, nós temos a receitinha. Quem está querendo entrar agora? A Lara Macedo é alguém com o nome de Lara Macedo. Vamos lá então aqui. Quantidade de vértices, nós temos que é 10. Mais quantidade de faces, não temos. E a quantidade de arestas é 18. 18 mais 2. Então, nós sabemos que aqui 10 mais F é igual a 20. Quanto tem que ser o F? Tem que ser 10. Muito bem. Então, F, aqui as faces são 10. Beleza. Agora, vamos lá. Eu vou falar para vocês o nome de cada um desses. Nós temos lá, para esse daqui, no caso, é uma pirâmide de base triangular. Tá? Pirâmide de base triangular. Ou seja, o que o João está falando ali, um tetraedro. Por quê? Porque ele vai ter 4 faces. Página 115. Já falamos no início aí. Então, o primeiro, pirâmide de base triangular. Vou mandar no chat aqui. Pirâmide de base triangular. Pirâmide de base triangular. Depois nós temos prisma de base. Isso. Prisma de base octagonal. Octogonal, tá? João, é octogonal, tá? Octogonal. E por último, pirâmide de base eneagonal. Pirâmide de... só acrescenta prisma na frente, ô Jordana, para saber daí que é um prisma e não uma pirâmide. Lembra que tem diferença? Pirâmide de base eneagonal. Show de bola. Ótimo. Agora vamos lá. Na número 2. Veja o questionamento feito por Silas. Qual é o nome do prisma que satisfaz a relação de Euler e tem 24 arestas e 16 vértices? Primeiro, nós vamos ter que descobrir o que nós não temos ali. Na número 2, então, ó, a número 2, a relação. Ele fala que nós temos 24 arestas e 16 vértices. Então, aqui 16 vértices, mais face nós não temos, e arestas nós temos 24, mais 2. Beleza. 16 mais F igual a 26. Quanto vai ser o F? 10. Então, o F aqui é 10. Beleza. O F é 10. Sabendo que nós vamos ter 10 faces, 16 vértices e 24 arestas,
Qual é o nome desse prisma? Vamos ver, alguém falou ali. Prisma de base octogonal vai ser um prisma de base octogonal. Perfeito. Prisma de base octogonal. Show, muito bem. A número 3. As fichas a seguir trazem informações a respeito de pirâmides. Complete as fichas com os valores adequados e escreva o nome da pirâmide a que ela se refere. Pessoal, já está dizendo que todas são pirâmides. Todas no exercício 3 são pirâmides. Sabendo que eu tenho uma pirâmide de 6 vértices, quantas serão as faces? 5. A Isadora falou 6, a Lívia, a Camila 6. Os outros disseram 5. Pessoal, numa pirâmide, tá? Numa pirâmide, a quantidade de vértices é igual ao quê? Quantidade de faces em uma pirâmide, tá? Por que, professor, que vai ser igual? Vou pegar um exemplo bem bobo aqui, ó. Se eu pegar uma pirâmide de base quadrangular, tá? Pega a visão comigo aqui, ó. Uma pirâmide de base quadrangular. Ó, o desenho tá aqui. Tá? Então, essa é uma pirâmide de base quadrangular. Quantos são os vértices dela? Nós temos 1, 2, 3, 4, porque a base é quadrangular, e esse vértice aqui. Então, nós temos, nesse caso, vértice igual a 5. Se eu for contar a quantidade de faces, eu tenho faces laterais. Uma aqui, 2 aqui, 3 lá atrás, 4 aqui na frente, e eu tenho a própria base, tá? Que também vai ser 5. Então, naquele caso ali, você tem 6 vértices, 6 faces e quantas arestas? 10 arestas. Perfeito. Então, nós teremos uma pirâmide de base. Pirâmide de base. Sai um triangular ali. Pirâmide de base pentagonal. Tá? Muito bem. A número 2. Ô, professor. Oh. Pirâmide 5. Ah? Não, tô brincando, porque eu não lembrava que era quando tem 5. Pentagonal? Ah, tá. Não, tranquilo, Jair. Eu escrevi de 5. Não, beleza. Tranquilo, João. Vamos lá. Número 2. Se nós temos 10 faces, nós vamos ter quantos vértices? 10 vértices. E quantas arestas? 18 arestas. Perfeito. Ô, professor, só para deixar não confundir minha cabeça, para ter tudo limpo. A gente pega, faz a soma de vértices com as faces e tira 2. Não, tira não. Ó, tira não. Então não ia dar 22? Deixa eu ver. Não, ó, Jair, pega a visão comigo aqui, ó. Nós temos 10 vértices e 10 faces, não é? Sim. Então, nós temos 10 vértices e 10 faces. Vai dar quanto aqui? Dá 20. 20. Eu preciso que o outro lado também dê 20. Só que desse lado eu já tenho 2. Ah, tá. Daí vai pegar as arestas. Aí tem que ser 18. Entendeu? Sim. Beleza, então.
E esse aí vai ser uma pirâmide de base? Agora eu quero ver, hein? Pirâmide de base eneagonal. Muito bem. A número 3, 8 vértices, quantas faces? 8. Quantas arestas? 14 arestas. Perfeito. 14 arestas. É uma pirâmide de base? Pirâmide de base. De quantos lados na base? Se você não lembrar o nome que é, fala quantos lados a base. Octogonal, não. Não. 20 lados a base? Não. Heptagonal, tá? É com H, Isa, mas é isso aí. Show de bola. Heptagonal, tá? Perfeito. E a número 4, nós temos 4 faces. Quantos vértices? 4 vértices. E quantas arestas? Muito bem. 6 arestas. E essa vai ser uma pirâmide de base? Triangular. Perfeito. Então, perceba outra coisa também. Que a quantidade ou melhor, que o nome que a base, essa pirâmide de base, esse nome que ela vai levar, vai ser sempre um número a menos do que a quantidade de vértices e faces, né? Ó, no primeiro você tem 6 vértices, 6 faces, é pirâmide de base pentagonal. No segundo, 10 vértices, 10 faces, pirâmide de base eneagonal. No terceiro, 8 vértices, 8 faces, pirâmide de base heptagonal. No quarto, 4 vértices, 4 faces, pirâmide de base triangular. Página 116. Vocês já fizeram também, né? Vamos lá, então. Determine a quantidade de vértices, faces e arestas de cada poliedro a seguir e verifique se a relação de Euler é válida. Na primeira, a relação de Euler foi válida? Sim. Beleza. Página 116. Ué, pessoal, tá na 115, passou, 116 agora. Na número 4, a letra A. Número 4, letra A. Sabendo que a quantidade de faces ali é 15, quantos serão os vértices e quantos serão as arestas? Dá até para contar, dependendo ali da forma que é o desenho, você consegue contar. Então, na letra A, nós temos vértice, face e aresta. Vou fazer assim, ó, A, AB, vértice, face, aresta. Na letra C, vértice, face, aresta. Professor, Oi. eu acho que na letra A é 14 vértices. D, E, vértice, face, aresta. F, vértice, face, aresta. Beleza. Já vou adiantar para vocês que todas essas é possível aplicar a relação de Euler, tá? Por ser poliedros. Então, vamos lá. Nós temos já identificado que aqui é 15 no primeiro. Na segunda, nós não temos nenhum identificado. Ou melhor,
Na letra B nós temos, aqui é 8. Depois, na C não, na D não, na E não e na F também não. Tá. Então, de fato, ele quer que você conte mesmo para saber quanto que vai dar cada uma dessas coisas aí. Qual é a quantidade de vértices da primeira? Vocês já falaram ali, 12 vértices na primeira. E a quantidade de arestas vai ser 25. Aí, vamos só ver se é válido, né, a aplicação da relação de Euler. 12 mais 15, 27. 27, ó, que é vértice e face, deu 27. Tem que ser igual a quanto? Quantidade de arestas mais 2, vai dar 27 também. Beleza. Na letra B, como que ficou a letra B? Quantidade de faces e de arestas. Pessoal, letra B, vamos lá? Esse aqui você tem que contar mesmo, viu? Você tem que pegar o desenho ali e contar quantos foram os vértices, as faces e arestas. Se não fizeram ainda, ou estão fazendo, ou não estão querendo falar, eu preciso saber o que está acontecendo. Cadê vocês? Faces naquela ali, então, nós vamos ter 6 faces, muito bem. E arestas, 12. Isso, perfeito. Lembrando, pessoal, que é assim, ó, A, B, C, D. Não é A, B, C, não, tá? O B tá embaixo ali, cuidado não confundir. A letra C, quantos vértices nós temos? 8 vértices. Quantas faces nós temos? 6. E arestas? 12. Tá? A relação, sim, a letra B é válida também. Ó, todas vão ser, tá? Todas vão ser válidas. Mas pensa comigo. 8 mais 6, 14. Eu tenho 12 arestas. 12 arestas mais 2, 14. Então vai dar certo. Na letra C também vai dar certo. Tanto que a letra C e a letra B, ó, elas são o quê? Iguais. Tá, ó. A B e C, ó. 8, 6, 12. Vamos lá, para a letra D. Vértices, face e arestas. 16 vértices. 10 arestas. Opa, 10 faces, 10 faces, 10 faces. E 24 arestas. Perfeito. Isso mesmo. Também vai ser válida. 16 mais 10, 26. 24 mais 2, 26. Letra E. 12 vértices. As faces. 8 faces e 18 arestas. Perfeito. E por último, o V vai ser 6 vértices. Muito bem. Quantidade de faces, 8 faces. E quantidade de arestas, 12 arestas. Ótimo. Muito bem. No quadro a seguir, exercício 5 agora. No quadro a seguir, estão representadas as quantidades de vértices e faces de alguns poliedros. Então, por exemplo, poliedro A ele tem 4 vértices, 4 faces. O B, 5 vértices, 5 faces. C, 6 vértices, 5 faces. O D, 8 vértices e 6 faces.
Associe as quantidades de vértices e faces dos poliedros ABCD ao poliedro abaixo correspondente. Depois escreva a quantidade de arestas de cada um deles. O primeiro ali, o tetraedro, ele é qual daqueles poliedros lá em cima? O ABC ou D? Poliedro A. Perfeito. Poliedro A. E daí, quantas arestas nós vamos ter ali? Muito bem. 6 arestas. Então, tetraedro, aqui embaixo, ó. Tetraedro vai ser A e aqui 6 arestas. O segundo, que é um cubo, ele se encaixa com qual poliedro? Perfeito. Letra D. E quantas arestas nós temos? 12 arestas. Muito bem. O terceiro, ele vai associar com qual poliedro? C. Muito bem. E quantas arestas nós temos? 9. E o último, restou o poliedro B. Com quantas arestas? 8 arestas. Perfeito. Perfeito. Pessoal, só vou pegar uma água. Aguenta aí rapidinho que eu esqueci de pegar hoje. Deixa eu te perguntar. Isso mesmo. Pelo menos no Delta estou fazendo assim, não estou colocando o link, não. Vamos lá. Pessoal, vamos pensar naquele mapa mental nosso, daquele dia, né? Nós partimos do que naquele mapa mental? Qual que é o início dele? Dá uma espreguiçada aqui. Qual que é o início daquele mapa? Não, não é poliedro e não poliedro. Nós temos o início dele. Figuras geométricas, o quê? Figuras geométricas, o quê? Figuras geométricas espaciais. Espaço. Né? Figuras geométricas espaciais. A partir das figuras geométricas espaciais, nós vamos abrir duas situações. Poliedros e não poliedros. Perfeito. Quem quiser abrir o microfone, pessoal, fique à vontade. Tá? Se nós partirmos para o lado dos poliedros, nós ainda podemos ter mais o quê? Se partirmos para o lado do poliedro, nós podemos ter o quê? Prisma e pirâmide, né? E de prisma e pirâmide, elas podem ser o quê? Oblíquas ou reta? Retas ou oblíquas. Perfeito. Então, peguei aqui. Estou aqui, ó. Figuras geométricas espaciais. Parti para esse lado aqui, poliedro.
De poliedro, eu vou abrir para prisma e pirâmide. E de prisma e pirâmide, eu abro para retas e oblíquos. Voltei. Figuras geométricas espaciais. Parti para cá. Para cá vai ser os não poliedros, tá? Os não poliedros. Vamos dar uma olhada agora o que são não poliedros, tá? O que é avontes fica à vontade, tá? Fica avontes. Pode abrir o microfone avontes, tá? Página 117, então, para nós falarmos sobre os não poliedros. Tá? Vamos lá. Vimos que não poliedros são figuras geométricas espaciais que têm em sua superfície pelo menos uma parte arredondada. Uma parte curva. Ou seja, não plana. Entre os não poliedros, estudaremos um pouco mais o cilindro, o cone e a esfera, tá? Cilindro, vamos começar aqui, ó. Cilindro, por exemplo, é você pegar... Alguém já viu aqueles de amassar pão que fala? Sim! Aquilo lá, de fato, o nome já fala, cilindro de amassar pão. Por quê? Porque é um cilindro, né? Outro exemplo de cilindro é o meu apagador. O meu apagador é um exemplo de cilindro. Isso aqui é meu apagador, tá, pessoal? É o que eu uso para apagar o quadro. Tá? Claro que eu não apago assim, né? Eu tiro uns pedaços para ficar assim, ó. E aí eu passo lá e apago. Enfim, isso é de fato um cilindro, né? O cone é simples de associar, é de fato um cone de polícia, chapéu de aniversário, cone de chocolate, cone de chocolate, e a esfera é uma bola, tá? Ó, de sorvete também, a esfera vai ser uma bola. Então vamos lá, começando ali, ó. As imagens a seguir têm formas que lembram cada um deles. Aí você tem uma embalagem cilíndrica, que é uma lata, tá? Chapéu de aniversário, uma bolinha de gude. Então nós temos cilindro, cone e esfera. Observe os elementos e as planificações do cilindro e do cone. De um cilindro, pessoal, dá uma olhada na planificação do cilindro. Se você pegar um cilindro e planificar ele, você vai ter quais figuras ali? O que você vai ter em mão se você planificar um cilindro? Duas bolas e um papelzão. Mas no caso ali, são duas circunferências, dois círculos, são dois círculos e um retângulo. Dois círculos, né? Olha lá, dois círculos. Por quê? Dá uma olhada aqui, ó. Esse retângulo é aquela parte ali do cilindro. Ó, se eu fizer isso daqui com ele, ó. Ele estava planificado. Agora eu tenho um cilindro. A única diferença é que eu não tenho o quê? As bases desse cilindro meu, tá? Eu não tenho as bases desse cilindro, mas ele, de fato, ele tem a forma de um cilindro, tá? O cone, você vai ter um, como chama aquele negócio lá que fica fazendo vento? Como que chama o negócio que faz vento? Um leque, muito bem, é isso mesmo. Um leque e também um círculo, tá? Agora vamos lá. Veja alguns exemplos de não poliedros que não são cilindros, cones ou esferas. Catavento, mano, tá doido? Então nós temos o seguinte. Eu também. Ventilador.
Então, pera aí. O negócio que faz vento é esse daqui, ó. Você sabe o que que é isso daqui? Sei. O que que é? O negócio faz. E é só pra todas as folhas. O que que é isso, Jair? Como é que é o barulho dele? É uma vassoura de vento. É assim, ó. Não, mas eu só escutei lá no fundo. Para, Jair! Foi minha irmã. Que viagem é essa? Vamos ver se o negócio é bom mesmo. Olha lá, tá ficando louco? Ó, vamos ver se vocês conseguem ouvir aí. Dá pra ouvir? Minha imitação é igualzinha dele. Eu preciso dele. As folhas aqui em casa. Ô, professor, você vai postar isso? Ah, tô mostrando pra vocês o que faz vento, é. Vai sair o barulho do Jair aí. Jair dublador. Aspirador não, esse é soprador, Murilo. Aspirador é o que puxa. Esse é o que. Se colocar um desse mirador, acaba as folhas. Tem que plantar mais árvore aí então, Bia. Bora. Monta um projeto aí com a galera aí. Monta um projeto com a galera aí para restaurar as árvores. Vamos lá então, voltando. Seguinte. Ué, Murilo, tá em que mundo, velho? Ô, professor, Ah, tinha bem. Era 3 árvores. Não, era 3 árvores que ficava bem na pracinha da igreja. Era uma árvore muito grande, muito linda. Fazia muita sombra. Uma era de jaca e a outra era só pra fazer sombra e caiu umas bolinhas aqui só pra sujar. E a outra eu não lembro, que daí já faz tempo. ah. Uma caiu com o vento, que é a outra que eu não lembro. Daí tem um homem, fala da mãe, que colocou veneno, não na de jaca, na outra. A professora era uma árvore muito grande. Ia ter muito tempo. Daí, tipo, ela de vida. Daí ela apodreceu, teve que cortar. E esses dias aí, como assim desse ano, eu acho, não me lembro. Sim, não me lembro, né? Colocou veneno no pé de jaca. Agora Nossa. a pracinha tá sem sombra. Não tem uma Aí é, sombra. aí é complicado, hein? Uma vez eu participei de um projeto, eu estudava na Vicentina. Devia ter uns 7 anos, por aí. Ou 8. Nessa faixa. E nós fomos revitalizar, que fala? Uma mata ciliar. Sabem o que é mata ciliar? O que é mata ciliar? É uma mata que protege os rios para não desmoronar a areia. Isso, mata ciliar é essa mata que fica nas margens do rio, né? Para que a areia
assoreia e cai tudo para dentro do rio e vem a secar esse rio. Enfim, e aí tinha um rio que a mata ciliar dele não tava daquelas top. Ele tinha, mas não tava muito. Isso, Isadora. E aí eu fui com a escola, nós plantamos muitas árvores, muitas. Então vamos colocar aí, ó. Eu tinha 8, hoje eu tô com 23, né? Vamos colocar que eu tinha 8. Hoje eu tenho 23 para fazer 24 já. E essas árvores hoje já estão grandes e tem uma mata ciliar fantástica nesse rio. É muito massa, tá? Muito legal vocês fazerem isso e acompanharem isso. Sim, professor. No sítio, eu plantei várias árvores já. É no 19, no rio que fala 19, tá? Mas é aqui perto de Paraíso. No sítio, eu já plantei várias árvores. Tempos atrás, teve um projeto também, eu peguei várias mudas de árvore, várias, né? Sobrou bastante do projeto, eu levei um monte lá para o sítio, plantei próximo a um rio que é próximo ao sítio, assim, próximo, mais distante, né? Plantei lá, plantei no sítio também, né? Lá no sítio tem um pomar bem bacana. Então, é assim, se cada um fizer a sua parte, vai dar bom, tá? Você plantou uma araucária, que legal, bacana, legal mesmo. Eu não sei se a araucária, ela se adapta aqui na nossa região. Como que tá? Você acompanha ela ou você plantou ela num lugar onde você não consegue ver mais, ô Gabi? Massa, João. Mas ela tá grande? Como que ela tá, Gabi? Tá grande já, legal. A macieira, Lucas, eu já não sei daí. Não sei se vocês sabem, a macieira ela prefere um clima mais frio, né? Então não sei se aqui ela sobreviveria. Quando eu tava no Mato Grosso, na casa da minha tia, né? Lá no fundo tinha várias espécies de manga, daí tinha limão, laranja, daí tinha de maçã, a macieira, e como é que é o nome? Pêssego. Como a maçã e o pêssego já era época e lá é muito calor, tipo, não é nem um pouco frio, ficaram pequenininho, professor. E o pêssego ficou bem pequenininho e não tinha caroço daí. Tá bom. E mandei para dentro. É devido ao clima. Então, já que tocamos nesse assunto, vocês já pararam para pensar no quão rico é o nosso país? Eu sempre dou esse exemplo do quão rico é o nosso país, porque nós somos um país de clima tropical, né? É isso? Sim. Somos um país de clima tropical. O que é o clima tropical? Um clima quente de época chuvosa. Sim. Bacana. Muito bom isso. Muito bom. Mas o detalhe é que, se você for mais ao sul do Brasil, o clima ele é mais o quê? Montanhoso, frio. É mais frio. Se você for lá para o Rio Grande do Sul, é muito mais frio. E se você for para o Nordeste, o clima é mais o quê? Quente, seco. Isso. Então eu falo assim, ó. Você é um empresário, eu quero começar a plantar maçã. Ué, você vai plantar maçã na onde? No sul. Lá no sul do Brasil. Né? Não, eu quero produzir cacto. Você vai produzir cacto na onde? Cacto é para acabar. Lá no Nordeste, né? No Norte, enfim. Então você tem, assim, um Brasil riquíssimo, né? Você Ou em Paraíso do Norte. Hã? Ou em Paraíso do Norte. Não, hoje tá fresquinho, velho. Hoje tava 14 graus agora de manhã. Tá frio, professor. Tá frio. Eu tô aqui quase enrolado nas cobertas aqui. Então, nossa, tô de e aí,
Então, o Brasil ele é riquíssimo. Enquanto muitos países, pessoal, muitos países na Europa, por exemplo, eles produzem apenas 6 meses. O Brasil não, o Brasil tem produção o ano inteiro, né? Enquanto os países na Europa, só 6 meses de produção. Por quê? E Os muitos. outros 6 meses é neve. É muito frio, não produz nada daí, tá? Professor. E Então, muitos outros países nem têm muitas opções de plantio. exatamente, Jair. Então, o Brasil ele é riquíssimo. Olha os rios que nós temos no Brasil. Olha os rios, cara. É fantástico, né? Mas vamos lá. Página 117. Então, pegando aquele mapinha mental de novo, nós estamos aqui, figuras geométricas espaciais. Se eu partir para cá, poliedros, prisma, pirâmide, reto e oblíquo. Beleza. Se eu partir para cá, eu tenho os não poliedros. E aí, dos não poliedros, eu classifico eles em quê? Os não poliedros, nós classificamos em quê? Pessoal, cilindro, cone e esfera. E ainda, nós podemos ter situações que ele é um não poliedro, e ele não é nem cilindro, nem cone e nem esfera, que é esse caso aqui, ó, esses casos aqui de baixo, tá? Ó, tá? Dê uma olhada ali que vai ficar mais claro para vocês. Sabe que eu bati o olho e já pensei? O quê? Numa lata de sardinha. Não. Você exclui a lata de sardinha, daí você troca a esfera do meio pela esfera cilindro torto, daí fica tipo o abacaxi do Bob Esponja, a casa do Lucas Moluco, do Molusco Torto e a do Patrick. O pensamento do menino no meio da aula. Lula Molusco. Oi, que viagem é essa? Eu tenho. Não, mas eu entendi, mas parece mesmo, parece sim. Vamos lá, página 118. Ô, professor, espera aí, deixa eu ver se tem pão de queijo. Você tem o quê? Se tem o quê? Foi ver se tem o quê? Eu também não entendi, não. Eu não entendi o que ele falou. Voltei. Você foi ver se tinha o quê? Pão de queijo. Não, professor, tem que fazer o ritmo assim. Eu não entendi o que ele falou. Não é assim. Não Foi ver se entendi. tem isso aqui? Tem que falar assim, professor. Eu não entendi o que ele falou. Se você Eu esperar não entendi o que ele falou. uns 15 minutinhos, professor, eu faço no caminho. Vai lá, pessoal. Resolvendo a página 118, rapidinho. Eu não entendi o que ele falou. Jair, menos. Olha aqui o João Vitor falando no chat. Tô entendendo. Eita, o Ciclone é do X-Men e eu cantei a música. Vamos lá. Resolvendo, página 118. Vai lá. Chega agora, vai. É que é muito difícil essa página 118, né? Ela é muito complicada.
Professor, eu acho que o nono ano não consegue, não, professor. Tem que passar pro nono ano isso aqui e ele não consegue. Vamos lá, então. Vamos lá. É meus vizinhos, Bia. Os vizinhos estão soltando fogos aqui. São João hoje. Correção. Hoje é São Pedro. Ah, é. São Pedro, não é São João, não. Valeu. Vamos lá. Número 1. Em cada item, escreva o nome da figura geométrica espacial que o objeto lembra. Pelo amor de Deus. A letra A, lembra o quê? Cone. A letra B, lembra o quê? Só pode ser um cilindro. Não. A letra B é uma esfera. A letra B é de baixo, nem a da frente. Ah, Peguei vocês. Tá? A letra C, cilindro. A letra D, cilindro. E a letra E, cone. Caiu no bote da jararaca. Número 2. Ligue as figuras geométricas espaciais à sua planificação. Acho que isso aqui é do quarto ano, né, velho? A primeira Não, mas vai ligar com a... Pelo jeito, vocês gostam de meme, né? Vocês gostam de meme, né? eu não entendi o que ele falou. Eu não entendi. É Eu muito também, da hora. eu também gosto bastante de meme. Ai, eu vou cair! Vamos lá. A primeira liga com a última. Professor, você estraga o meme, assim, ó. Eu vou ali! A Ah, do meio liga com a do meio e a última é. liga com a primeira. Perfeito. Sim, professor. Ah, ninguém gosta de mim. Tô com depressão. Vamos lá. Número Que- 3. Sim, ô, Vitão, você falou assim, ó. Ah! Tô com depressão! Para, chega, vamos lá. Pera! É, a vontade de rir é grande, mas de chorar é maior. Você é zoeiro mesmo, hein, cara? Página 119. Página 119, vamos lá, chega aqui, ó. Número 3. As imagens a seguir representam ilusões de óptica. Qual é a figura geométrica espacial sugerida em cada uma delas? Na primeira, pessoal, se você olhar fixamente para aquela figura ali, ela Tem gera uma bola saindo. uma ilusão de óptica. Se você não tem a ideia aí de fato do que é uma ilusão de óptica, depois você vai ao Google e pesquise. Não, Figura precisa não, pelo amor de Deus. Sua mente fica ilusão muito de bugada. óptica, tá? É aquelas que parece estar mexendo, aquelas que parece estar aqui, depois tá ali, aquela coisa, né? Então a primeira é uma esfera e a segunda Um cilindro. um cilindro. Perfeito. É nóis. Figuras geométricas e arquitetura. As figuras geométricas espaciais servem de inspiração a engenheiros e arquitetos. É possível reconhecer formatos variados usados em belas construções que lembram essas figuras. Nessas construções, podemos reconhecer o predomínio de formatos planos, arredondados ou uma combinação deles. Muitos desses edifícios, que são verdadeiras obras de arte, fazem parte da paisagem urbana que temos ao nosso redor, mas acabamos não os percebendo. Veja a seguir as imagens de algumas construções interessantes.
Nós temos o escritório moderno em Vancouver, Canadá. O edifício não sei o que em Israel. E o Intercontinental Bangkok, na Tailândia. Ô, Tá. professor, É só Considerando, sentido. considerando essas em construções. Ramat-Gan. Quê? É edifício em Ramat-Gan. Tá, beleza. Ramat-Gan. Considerando essas construções, assinale com X as que não lembram poliedros. Quais não lembram poliedros? A C não lembra um poliedro. Você E a B. A B também. Por quê? A B ela é um cilindro, né? Ela lembra um cilindro. Qual dessas construções lembram um cilindro? A B. Acabamos de falar, né? Professor, não parece que o prédio lá tá caindo? Ai, Jair, parece. Olha o que eu falei. Vai lá, pessoal, resolvendo. 122, 123, então. Ô, professor, Vai, rapidinho. 122, 123. a gente podia responder só com meme, né? Já, Murilo. É 2 mais 2, Murilo. Então vai lá, fazendo agora. 122, 123. Vamos corrigir? Espera aí, tem gente fazendo ainda. Viva São Pedro! Agora tá certo. Acertou, miserável. O miserável é um gênio.
Onde é que eu tô? Será que eu tô na Lagoinha? Bora? Corrigir? Bora que bora, dale que dale. Vamos lá, então. Todo mundo acompanhando. 122. Será? Eu já meti o pé na parede aqui já, minha mãe vai brigar depois. O miserável, o miserável. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Página 122. Pessoal, página 122. Os poliedros são figuras geométricas espaciais, cuja superfície é formada apenas por polígonos. As faces planas, no caso ali, Vitão, aí você pode colocar ali polígonos, tá? Abre um parênteses, escreve lá polígonos. Beleza. Os prismas são poliedros que têm duas faces idênticas e paralelas. Perfeito, perfeito. Entre si, chamadas bases. As demais são faces laterais, todas quadrangulares. Muito bem, muito bem. Os prismas podem ser classificados em retos ou oblíquos. Perfeito. Prismas retos e ali na frente, prismas oblíquos. Página 123. As pirâmides são poliedros que têm uma única base. Perfeito. As faces e faces laterais triangulares. As pirâmides também podem ser classificadas em retas ou oblíquas. Perfeito. Relação entre a quantidade de... Professor do céu, mil perdões, é porque aconteceu um acidente aqui do lado de casa, né? Estamos indo ajudar aqui o cara, o senhor de idade que caiu da escada aqui, tá? Quem é que tá falando? Eu, Vitor, Tá. eu vou ficar um tempinho fora aqui porque o senhor caiu ali, tô indo lá ajudar minha mãe. Vai lá, ajuda lá. Depois dá notícia aí. Vamos lá. Relação entre a quantidade de vértices, faces, arestas de um poliedro. Para alguns poliedros, como os prismas e as pirâmides, temos a seguinte relação. V mais F igual a A mais 2. Perfeito. Em que V, F e A representam, respectivamente, a quantidade de vértices, faces e arestas. Isso. Os não poliedros são figuras geométricas espaciais, cuja superfície tem pelo menos uma parte não plana, né? Ou curva. Tá? Gabi, essa parte arredondada aí, né? Tem que tomar cuidado. Também vale a ideia, tá? Não plano ou curva, ou no caso arredondado. O cilindro, o quê? O cilindro, o cone e a esfera são exemplos de não poliedros. Beleza. Agora é o seguinte, pessoal. Página 124, nós vamos iniciar o capítulo 5, tá? Na página 124. Hã? Encerra a aula por aqui. Não, aqui vai dar uma discussão bem bacana de começo já. E aí na próxima aula, ó. Vamos lá. Capítulo 5. Números positivos, negativos e o plano cartesiano. Nossa. O macaco japonês, ou macaco da neve, é uma espécie de primata encontrada apenas no Japão. Tá? Macaco japonês, você vai encontrar ele no Japão. Na China. Com o objetivo de manter o corpo aquecido, no inverno,
período em que a temperatura média é 10 graus Celsius abaixo de zero, os macacos se reúnem em fontes termais, onde a temperatura da água pode chegar a quase 50 graus Celsius acima de zero. De outra maneira, podemos representar a temperatura 10 graus Celsius. De que outra maneira podemos representar a temperatura 10 graus Celsius abaixo de zero? Qual 10 seria graus Celsius a menos. Tá. Menos 10 graus Celsius. Menos 10 graus Celsius. Muito bem. Então, nós podemos representar menos 10 graus Celsius. Beleza. Você conhece ou já viu alguma espécie de macaco em um zoológico ou parque ambiental? Já viram? Acho que o Jair já foi lá para o Parque das Aves, lá tem, né? Tem? Não lembro, professor, mas eu já vi aqui na Curva dos Macacos. É, ali no Geronça, ali, né, Jair? É. É. Eu já vi também. É legal, bacana. Isso. Ô, Felipe, quem que fala pesqueira? É pesca e pague, mano. Vamos lá. Converse com os colegas e o professor sobre a variação de temperatura na região em que você mora. Bacana, bacana isso aqui. Pessoal, variação da temperatura onde a gente mora, tá? Hoje, com relação a ontem, a temperatura aumentou ou diminuiu? Diminuiu, aumentou. Aumentou? Vocês acham que aumentou? Eu acho que hoje está mais frio do que ontem. Aqui em Mirador tá mais quente. Não. Pelo menos aqui em Paraíso, hoje de manhã, agora de manhã, tá mais frio do que ontem. Aqui, no caso, diminuiu, então. Tá? Meu Deus. O que é que está acontecendo? Jesus. Tá. E sim, de fato, na parte da tarde, essa temperatura, ela tende a o quê? Aumentar. Na parte da tarde, essa temperatura tende a aumentar. E aí, depois, conforme vai chegando a noite, essa temperatura tende a Diminuir. É isso mesmo. E aí, conforme vai amanhecendo o dia, essa temperatura vai aumentando. E aí, depois ela vai diminuindo e vai ficar nessa situação aí, tá? Isso mesmo. E é interessante que agora nós entramos no inverno. Por enquanto, né, professor? Hã? Por enquanto, né? Porque no inverno, o único momento que a gente pode dormir, assim, não ser pelado, é no chão, né? Jair, chega. É porque no verão é muito quente, professor. Jair, chega. Vamos lá. Continuando, então. Página 125. Se for para falar isso aí, nós vamos utilizar os microfones desligados, tá? E ninguém vai abrir mais. Vamos medir as palavras aí, tá? Vamos lá. Página 126. Números positivos e números negativos, tá? Vocês disseram até agora que, ou melhor, não disseram, nós falamos de outra maneira, mas a pergunta que eu faço agora é a seguinte: números positivos Deu certo, Vitão? Ainda não? Ué. Então por que você não tá ajudando o velho, rapaz? Ah, tô esperando a ambulância. Então, não, o ideal não é pôr a mão, né? Mas vamos lá, então. Professor, um monte de vizinho veio ajudar também. Minha mãe pediu, porque ela tá com arroz no fogo, ela pediu pra mim voltar pra casa e aproveitar já pra ficar escutando você aqui, entendeu? Tá, filé, então. Que dê tudo certo lá. Então, vamos lá. Quando eu falo em números positivos, é os números que nós sempre trabalhamos, né? Os números que nós sempre trabalhamos aí, que nós conhecemos, né? Adicionar, subtrair, blá, 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 dividir, multiplicar, né? É os números que nós conhecemos. Agora, dê exemplos para mim. Eu
quero que vocês dêem exemplos para mim, onde nós temos situações de números negativos. Na temperatura. O professor, você travou ou não? Ou você tá fingindo? Tá fingindo. Eu vi vocês mexendo. Ó, então, temperatura é uma situação que nós podemos utilizar números negativos. Outra situação, nós podemos utilizar números negativos. Troco. Truco, nada a ver. Troco. Ah, troco. É. Números negativos em troco? Dá um exemplo para mim, o Jair. Truco? Eu vou ficar- Altitude, João? Como que nós vamos utilizar números negativos na altitude? Daí, tipo assim, eu deu 9,90, por exemplo. Eu dei 10. Daí vai tirar 10 centavos, entendeu? Menos. Ô mãe, fala um exemplo aí onde nós podemos utilizar números negativos. Eu vi que falou só dos bancários. Fala um exemplo aí, mãe. Saldo bancário. Ah lá, minha mãe falou o mesmo que o João falou ali, ó. Saldo bancário, tá? Ô Gabi, depois nós vamos entrar nesse mérito aí, tá? Mas o saldo bancário... A conta do professor Guilherme. Ah lá, vocês viram? Tudo negativo. Tá negativo, velho. Tá Tudo negativo. saldo bancário. Tudo vermelho. Então, tá feio, bicho. Tá feio. Tá feio. Tá? Então, assim, vamos começar por essa ideia aí. Temperatura e saldo bancário, né? Por que saldo bancário? Digamos que você tem lá na sua conta R$100 e você quer comprar algum coisa que você vai De utilizar, sei lá, 150. de 120, e se você passar o cartão, você até vai comprar, mas você vai ficar devendo R$20. Então, você tem um saldo negativo de R$20. Pois é, a minha mãe já falou tudo aí. Vamos lá. Na página 126. Vanessa mora no município de Gramado e seu primo Lucas no município de Pelotas. Ambos no estado do Rio Grande do Sul. Observe a conversa entre eles. Ó, tem uma imagenzinha ali, tem o Lucas e tá vendo que tem a vaquinha mimosa ali, né? Então vamos lá. Ele tá lá, ele puxou no celular dele, que Pelotas está marcando quantos graus? 4 negativo. Menos 4 graus, ou 4 graus negativos, tá? Eu nunca vi Graus varre Celsius. chifre. Graus Celsius, tá? Não é Celsius Portioli. Olha, vamos lá. Aí ele mandou uma mensagem para ela ali, ó, chamou no Zap, né? Mandou lá, tem um grupo da família, né? Pá. Aí ele mandou: bom dia, daí vem dia. Aí depois boa tarde. Aí boa noite, noite. Grupo família é assim, né? Aí fora os gatinhos que as tia manda, as xicrinha com cafezinho, né? E tem tudo isso aí, né? É desse jeito. Então, vamos lá. Ele lá no grupo da família, ele mandou o zap para ela. Oi, prima. Aí ele colocou o arroba ali, né, para marcar ela, para ela poder ver a mensagem, né? Fica o azulzinho lá, fica que você tem uma mensagem para você ler, sabe? Então, ele mandou o arroba lá. Oi, prima. Como está o tempo aí em Gramado? Aqui em Pelotas esfriou muito. O termômetro está marcando 4 graus Celsius abaixo de 0. Então, ali já está indicando no canto, ó, que 4, aquela bolinha, o Czinho, lê-se 4 graus Celsius. Aí, lá em Gramado, a prima... Ah, não, eles estão fazendo uma chamada de vídeo, ó. Tá vendo?
Aí ela colocou, ou é um áudio, né, que ele mandou. Acho que ele mandou um áudio para ela lá. Ela tá ouvindo o áudio agora, ó. Aí ela tá. Garoto. Eu não sei o que ela tá fazendo, na verdade. Ela já deve ter lido. Não, eles estão em ligação, né? Tá mostrando o ouvido. Isso, boa. Meu pai faz isso direto. Eu ligo chamar de vídeo pra ele. Daí eu falo assim, pai, olha o teu celular. Que ele tá ele com o celular tá no aqui. ouvido. É. Aí ela, oi Lucas, aqui em Gramado a temperatura está mais alta. O termômetro está marcando 4 graus Celsius. Você não precisa daí falar que é 4 graus Celsius acima de zero. Entenda que quando nós vamos nos referir agora a números negativos e a números positivos, o positivo você vai falar ele normal, tá? Entenda isso, o positivo você vai falar esse número normal. Se você não especificar que ele é negativo, você conclui já de cara que ele é positivo. Agora, se você colocar menos 4 graus Celsius, 4 graus Celsius abaixo de zero, é abaixo de zero, tá? Agora, ele é negativo. Agora, se não falar nada, falar simplesmente 4 graus Celsius, é positivo. Então, vamos lá. Note que nas duas cidades os termômetros marcam 4 graus Celsius, mas estão representando temperaturas diferentes, de fato, né? Em Gramado, a temperatura é 4 graus Celsius acima de zero. Já em Pelotas, a temperatura é 4 graus Celsius abaixo de zero. Temperaturas abaixo de zero são representadas por um número menor do que zero, ou seja, um número negativo. Nesse caso, indicamos a temperatura em Pelotas por menos 4 graus Celsius, ou seja, basta você colocar um risquinho do quê? Indicando negativo, tá? Aí nós temos na página 127. Os números positivos são acompanhados ou não pelo sinal de mais. Esses números são maiores do que zero. Exemplos. Pessoal, eu não vou nem colocar no quadro isso, tá? Eu não vou nem entrar no mérito de colocar no quadro, por quê? A questão é, se o número for maior do que zero, ele é um número positivo. E você pode ou não utilizar o sinal. Agora, se o número for negativo, eles têm que ser acompanhados, sim, por enquanto sim. Eles têm que ser acompanhados pelo sinal de negativo, tá? Então, quando não tiver sinal, esse número vai ser o quê? Positivo. Positivo. E quando tiver sinal de positivo, esse número vai ser o quê? Positivo. Positivo. E se tiver o sinal de negativo, esse número é? Negativo. Negativo. Ou seja, positivo maior do que zero, negativo menor do que zero. Professor, você gosta de quentão? Não. Então, ó, positivos, e aqui negativos, tá? Então, menor do que o zero, negativo, maior do que o zero, positivo. Então, aqui nós temos, por exemplo, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4. Ok? E assim por diante. Tá? Detalhe: os números positivos, eles são finitos ou infinitos? Infinitos. E os números negativos, são finitos ou infinitos? Infinitos. Infinitos também. Tá? Infinitos também. Aí eu vou entrar em uma outra situação aqui.
meu lado direito, para finalizar a aula agora, ó, para o meu lado direito. Quanto mais longe do zero o número tiver, ele é o quê? Maior. Quanto mais longe do zero ele tiver, ó, quanto mais longe do zero ele tiver, maior vai ser esse número. E quanto mais próximo do zero ele tiver, Menor vai ser o número. menor vai ser o número. Agora, para o meu lado esquerdo, quanto mais longe do zero esse número tiver, ele vai ser o quê? Um número maior. Menor. Quanto mais longe do zero ele tiver, menor é. Pensa na temperatura. Menos 1 grau, menos 2, menos 10, menos 100. Então, quanto mais, no meu lado esquerdo, quanto mais longe do zero ele tiver, tá, ó, Menor é. menor ele é. E quanto mais próximo do zero ele tiver, maior ele é. Ok? Beleza? Eu tava pensando no saldo bancário. Tá. Mas, Jair, mesma ideia. Saldo zero aqui. Você nem tem, nem deve. Quanto menor for o seu saldo, mais longe está do zero. Então, eu vou encerrando aqui a gravação, tá? Que o Vitão vai falar alguma coisa aí. Imagino que seja devido ao que aconteceu. Então, pessoal, valeu. Um abraço. Tamo junto. Tchau.